Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Iniciando a semana com mais um boletim aqui no canal Detetives Vascaínos. Como vocês podem ver, ainda não estou no meu estúdio do Rio de Janeiro. Estou fora do Rio, né? Tive alguns contratempos no dia de hoje e não deu para retornar ao Rio. Mas amanhã a gente está de volta ao cenário, ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, para falar muito mais de Vascão. Mas a gente aqui tem as informações dos bastidores, a gente tem nossas fontes, a gente tem nossos contatos, e de onde a gente estiver, a gente pode passar todas as informações sobre o Gigante da Colina. O Gigante da Colina que vai enfrentar aí um jogo difícil no sábado, diante do Criciúma. O Criciúma segue invicto na competição, apesar que muito se fala que é uma das equipes aí que disputa, né, uma possibilidade de permanecer na Série A, né, uma briga aí contra o Z4. Mas o Vasco vem caindo da tabela e isso é extremamente preocupante. E nesse boletim de hoje, a gente vai reunir as informações para falar sobre como o Ramon vem tentando contornar essa situação do Vasco da Gama, que está ladeira abaixo, a torcida está cobrando com toda a razão, o time joga, cria jogadas, mas na hora das conclusões desperdiça. Então a gente vai se dirigir a você com as últimas informações. Mas antes de mais nada, meus amigos, eu já peço a vocês aquele like nesse trabalho, compartilhe o conteúdo do amigo. É muito importante que, se você assistiu o nosso vídeo e gostou, então curte aí. Isso faz com que o nosso trabalho sinalize, né, na plataforma aí do YouTube, e outros inscritos aí sintam interessado em conhecer melhor o nosso trabalho 100% jornalístico. Bom, meus amigos, então vamos lá. Buscar soluções para melhorar o rendimento da equipe no Brasileirão. Esse é o objetivo número 1 do Ramon Dias nesta semana de trabalho aí que antecede a partida do Criciúma. O Vasco é o time, meus amigos, que mais soma finalizações neste início de Brasileirão. Mas o que acontece? A conversão em gols, né, segue muito baixa. O time cria, chega na área adversária e aí, no final, desperdiça. O Ramon vem cobrando mais equilíbrio dos seus jogadores. Ele quer acabar com essa irregularidade. Ele quer que o time tenha uma regularidade neste Campeonato Brasileiro para que não ocorram essas oscilações, porque essas oscilações é que fazem o time ficar para trás, que são perigosas nesse início. E para correr atrás depois, a gente já viu essa história no Brasileirão do ano passado. Então, essa semana será uma semana de trabalho intenso para que o Ramon estabeleça aí uma melhora da intensidade da equipe do Vasco, uma melhora da eficiência. Porque o Ramon, ele acha que o time vem criando, que o time vem desempenhando bem as suas funções, mesmo com aquelas críticas de bolas levantadas na área, muitos cruzamentos, mas ele entende, né, que falta tranquilidade aos seus jogadores, aos seus homens de frente. O Verratti vem conseguindo aí as conclusões, vencendo aí o artilheiro do Vasco no Brasileirão, porém também é um jogador que vem também desperdiçando muitas oportunidades. Então, na visão do Ramon, falta tranquilidade para que os seus homens de frente estabeleçam as oportunidades em gols. Então, essa é uma semana que o Ramon vem conversando um por um, e principalmente em relação ao setor ofensivo. Ele entende que o Vasco vem numa crescente, vem criando jogadas, não está preocupado com isso, mas o que preocupa é o desperdício de gols. Agora, o Vasco vem sendo muito criticado, como eu acabei de falar, por essas situações de fazer muitas bolas cruzadas na área, levantar muitas bolas, rifar muitas bolas. A gente não sabe até que ponto o Ramon está gostando dessa situação. Ele não quis falar muito na coletiva sobre isso. Na visão dele, o time vem criando. O que ele está se importando em relação justamente a essa intranquilidade dos seus homens de frente. Bom, meus amigos, mas com isso, apesar dele estar gostando da equipe,
mesmo nas derrotas, o Ramon entende que mudanças precisam acontecer. E devem acontecer, principalmente no setor do meio para frente. Um dos jogadores que provavelmente deve ganhar uma vaga aí no time titular nessa semana é o Hugo Moura. O Hugo Moura entrou bem contra o Fluminense e, na visão do Ramon, é o jogador que ele estava precisando ali e que deve ser utilizado na volância do Vasco para essa próxima partida. Porque o Hugo Moura vai ter uma semana pela frente para se entrosar com seus colegas ali do meio campo. Então, provavelmente deve ser aí um jogador a ser confirmado na equipe titular. Resta saber lá atrás também se mudanças vão acontecer, porque o sistema defensivo do Vasco vem falhando. O Ramon entende também que há uma necessidade aí de mudanças nesse setor. O próprio Paulo Henrique não vem atuando bem, apenas o Piton, né, que vem se salvando na defesa. E é aguardado aí, né, o retorno do Medel aí, para ele que está ainda no Chile. Vamos aguardar que ele retorne, porque o sistema defensivo do Vasco está muito falho aí. Tem a possibilidade do João Victor, não foi lançado no último jogo, não se sabe também pelo jogador não estar ainda 100%, mas acredito que é uma peça à disposição aí e para esta partida aí. Então, o Ramon está estudando bem esses setores todos aí e devem sim acontecer mudanças em cada setor. Com mais significativo mudança seria do meio para frente. Rossi é um jogador também que anda sendo muito criticado. Não sei se tem presença certa para essa próxima partida. Talvez o Ramon possa dar aí uma oportunidade a um outro homem de frente aí no lugar do jogador. Agora, uma situação que o Ramon espera aí que se concretize é em relação ao Payet, o francês. Ele já vinha fazendo transição, né, do campo na semana passada com mais trabalho de bola e acredita-se que pelo fato do Vasco ter uma semana de trabalho aí, o francês esteja apto pelo menos para ser relacionado para essa partida. Agora, o Ramon deixou claro, ele quer o jogador 100%. Então, vai ter uma conversa entre o Ramon, o Payet, o restante da comissão técnica e principalmente o departamento médico, para saber se ele tem condições aí de iniciar uma partida aí. Porque a ideia do Ramon é colocá-lo desde o início, ainda mais com o time precisando dar uma resposta imediata, né? O Vasco vem acumulando aí 2 derrotas e precisa de uma resposta, porque não adianta, né, meus amigos, jogar bem, dizer que criou, porque o que importa são os 3 pontos. Isso é que vai ficar marcado. E é como a gente sempre vem dizendo, não há justiça no futebol, né? Muitas vezes um time joga mal, mas consegue os 3 pontos. Então, o Vasco vem criando muitas jogadas, mas também por conta dos gols sofridos. O Vasco só acorda quando toma os gols. E aí sim, começa a criar, e aí é um desperdício enorme. E o time adversário às vezes nem faz muita força, como foi o caso do Bragantino e do Fluminense, e vai lá e sapeca gols em cima do Vasco. Então, justamente, essa semana de trabalho aí, o Ramon entende que vai ser importante para tentar melhorar aí essa situação da eficiência do Vasco e introduzir mudanças, fazer alguns testes para que possam ter mudanças em todos os setores aí, principalmente na zaga, no meio do campo e no ataque, né? O Criciúma é um time, como eu já falei, que foi rotulado como um postulante aí a brigar para não cair, né? E o Vasco vem numa queda brusca de rendimento. Então, é um jogo de 6 pontos aí, porque não pode dar mole. Daqui a pouco vão acontecer outras partidas semelhantes, com um jogo de 6 pontos. Então, o Ramon entende que é importante nesse início dar essa resposta para que a equipe do Vasco possa chegar até julho, quando chegarem outras peças aí, poder melhorar ainda mais esse rendimento. A torcida do Vasco não aguenta mais todo ano, né, meus amigos? Essa é a verdade. Todo ano, esta situação e ficar dependendo, né, da janela para crescer no segundo turno. Mas o fato é esse, meus amigos. Então,
Sábado está confirmada a partida, mais 10 mil ingressos aí emitidos aí. São Januário provavelmente vai ferver. E o torcedor do Vasco vai ser aí o seu 12º jogador, né? Para apoiar esse time que está precisando voltar a vencer. Bom, meus amigos, estou indo nessa. Essas são as informações do Vasco nesse dia de hoje. E amanhã a gente está de volta. Valeu, grande abraço e até lá!